a semana comece sendo abençoada, né, pela misericórdia de Deus que dura para sempre. E agora que vamos louvar o hino. De manhã mais cedo, né? Hino 23. Vamos louvar o Senhor. Obedeço ao seu mandar, sigo a estrada que ele mostra, sem temer nem hesitar. Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei. Ele é forte, me protege e me guarda de pecar. Se tentado, corro a ele e me livra sem enganar. Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei. Pois é, aqueles que quiserem agradecer, vão deixando o comentário de vocês aí vão deixando o comentário de vocês que eu vou lendo aqui, assim que possível. Agradecer, mano. Eu agradeço a Deus, né, pela vida, pela saúde, por mais dia de vida, ter acordado hoje de manhã. Deus está presente aqui hoje na igreja. Amém. Eu também agradeço a Deus pelo dia, pela vida e a saúde que o Senhor tem nos concedido, né? Agradeço a Deus porque Deus ele tem misericórdia de nós a cada dia. E agradeço também, né? Porque Marlon a partir de hoje ele vai vir comigo aqui todos os dias. Porque é privilégio de poucos, né? De ter um ensinamento desse logo direto assim, de buscar Deus de manhã logo cedo, né? E eu não tive esse privilégio, então é motivo de alegria, né? Então nesse pensamento a gente vamos orar para a gente resumir a lição da escola sabatina. A gente vai resumir 3 dias, que é sábado, domingo e hoje. E hoje Gênesis não pôde estar presente, né? Que ele está fazendo evangelismo lá nos Guarapes. E ontem, por ele estar cansado, acabou ficando por lá mesmo, né? Acabou de me avisar.
mas que Deus esteja no controle de tudo e acredito que Ele vai estar conosco aí acompanhando essa live, né? Então, que Deus nos conduza nesse momento. Oremos. Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai, a Ti agradecemos, Senhor, pelo dia, pela semana que se iniciou, que o Senhor cheie com Tua misericórdia nos corações, na vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo, das pessoas que vão nos assistir, que o Senhor esteja no controle da vida de cada um, Pai, porque nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim estamos aqui, buscando a Tua face. Seja conosco nessa manhã, durante a semana, nos nossos afazeres, é isso que te peço, em nome de Jesus, amém. Pois bem, o título da lição é O Estrangeiro no Meio de Vocês. E o verso para memorizar, está lá em Deuteronômio 10, versículo 19, que diz assim: Portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Pois bem, eu mesmo assim, eu já tive o privilégio de ver alguém cuidando de um estrangeiro, né? A minha mãe, ela tem um dom que poucos têm, que é de ajudar as pessoas assim, sem ela nem conhecer, de ajudar a pessoa que ela nem conhece. E veio um rapaz, eu não lembro qual foi o país, ele veio como esposo de uma conhecida da minha mãe, e por algum motivo desentenderam lá. Ela expulsou ele de casa, ele não muito mal sabia falar português, isso tem uns 4 anos atrás, e ele ficou no meio da rua. Minha mãe viu aquilo ali, chamou ele, perguntou o que tinha acontecido, ele não sabia explicar, explicava da língua dele, mas a gente não entendia, na verdade ela não entendia, mas mesmo assim ela acolheu ele ficou tão grato, ele foi embora. Quando expediu o visto dele, ele foi embora, e no ano seguinte ele veio, né? Muito agradecido, trouxe presente para minha mãe, para o meu irmão também, que acolheu. Foi lá na pizzaria quando eu trabalhava aqui na praia aqui, e ele começou a ficar grato e começou a aprender o português, muito mal, mas a gente entendia, a gente tem muita foto com ele. E no ano, aí ele foi embora. Aí no outro ano seguinte, no segundo ano, ele veio de novo, veio com a ajuda da gente, porque já estava meio difícil lá no país dele. E agora ele, mais grato ainda, minha família, vocês são minha família, ficou muito grato. Então assim, a minha mãe, ela conheceu o Evangelho, hoje é desviada, ela teve o privilégio de ser batizada. Mas assim, ela hoje vive a vida dela, né? Mas uma coisa que ela tem que poucos têm, né? Inclusive eu não tenho, o dom de acolher as pessoas, né? Porque isso aí vai da convivência, isso aí vem, não é todo mundo que tem esse dom de estar acolhendo qualquer um. E eu vi a minha mãe, que diz assim, Jesus vinculou os mandamentos do amor a Deus e do amor ao próximo como sendo a maior de todos os mandamentos. Ele não inventou algo novo que os judeus não tivessem ouvido. Antes, o chamado para amá-lo de forma suprema, a ideia de amar o próximo, de amar a outras pessoas como uma forma de expressar nosso amor a Deus, foi tirado do livro de Deuteronômio, tá vendo aí? Então assim, quando Jesus respondeu os fariseus, né, porque eles estavam ansiosos, né, perguntou a Jesus qual dos mandamentos. No caso, ele quis pegar, porque se tinha 360, eu acho que 3 leis judaicas, né? E agora eles perguntam, então Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Pensando que ia pegar Jesus desprevenido, é onde Jesus vem com a surpresa, que o maior dos mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E eles ficaram assim, agora
uma parte ficou sem entender, mas sabendo nós que quando a gente ama a Deus, o restante a gente faz no automático, né? Porque é impossível alguém ter o amor de Deus dentro da pessoa, o Espírito Santo agir dentro de você e você não ser uma pessoa amável, você não ser uma pessoa dócil, você não ser uma pessoa que entende, mesmo sem entender, procura entender o teu próximo. Eu acho difícil. Então, quando a gente vê essa situação de um próximo nosso, seja um irmão da igreja, seja alguém da nossa família, que participa de uma certa denominação e tem assim o aspecto áspero, a maneira de viver agressiva, então isso aí não vem da parte de Deus, isso aí é fato. Muitas vezes a gente fica meio até receoso de falar esse tipo de coisa, porque, mas irmão, você está falando isso, não sei o quê. Mas irmão, a gente tem que entender, a palavra de Deus ela é direta, a palavra de Deus ela não faz arrodeio. Então assim, se nós somos cristãos, a gente tem que aprender sim, sim e não, não, simples assim. Tudo bem que eu não vou fazer um comentário duro para que afaste o irmão da igreja, mas eu posso fazer um comentário ou chamar o irmão no canto e dizer, irmão, tu tá errado, tu é assim, assado, tu tá servindo a Jesus. Então, se tu tá servindo a Jesus, então a maneira de tu caminhar tem que ser diferente. Entendeu? A gente tem que enxergar Jesus em você. Felizmente, a gente tem que enxergar Jesus nas pessoas. Então, o amor de Deus, ele é grandioso. Então, assim, ele não pega a gente só pela metade, ele pega a gente por inteiro. Esse amor de Deus, ele vem com promessa. O amor de Deus ele vem com ações, né? Não é simplesmente da boca para fora, literalmente, entendeu? E então aqui vindo para o domingo, já agradecendo aí também aí a Gênesis aí, e irmão Denis, irmã Cília, bom dia, viu? Vão comentando aí se tiver alguma coisa aí para acrescentar, eu vou falando aqui, tá certo? Já agradeço vocês aí, tá na audiência aí. Então aqui no domingo tem um trecho aqui que eu achei também interessante, que diz assim, ó, grande parte desse livro é uma espécie de renovação da aliança que havia sido quebrada no terrível pecado em Horebe, logo depois que Moisés se ausentou, quando o povo caiu em idolatria. Mesmo depois disso, o Senhor não o rejeitou. Veja só, o livro de Deuteronômio, como o autor aqui está falando, que é praticamente uma nova aliança, né? Porque quando Moisés subiu o Monte Sinai para pegar as tábuas dos mandamentos, quando voltou, né? Estava lá o povo lá na idolatria, não tiveram a paciência de esperar. Eu trazendo para os tempos de hoje, não é diferente, sabe? Jesus está para voltar e muita gente diz, Jesus está demorando demais. Desde o tempo dos meus bis, dos meus tataravó, que Jesus não vem, não vai voltar não. E vive uma vida de farra, vive uma vida desviada das coisas da igreja. Muitas vezes é o pé mais fora da igreja do que dentro da igreja, né? Então assim, o povo está esquecendo que as promessas de Deus estão se cumprindo. Muitas se cumpriram e outras estão se cumprindo. Então assim, quando a gente vive disso aí, né, de achismo, a gente pode ter uma surpresa e essa surpresa não vai ser boa, porque nós estamos sendo avisados, igual a arca de Noé, olha, vai chover, vai ter um dilúvio, e o povo, esse velho está ficando doido, entendeu? Então, trazendo para os dias de hoje, a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Então, quando Moisés viu aquela situação, ele quebrou as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, jogou no chão, quebrou, revoltado, e aquilo significava que Deus também estava quebrando a sua aliança com aquele povo. Mas Deus, pela sua misericórdia, aconteceu isso aqui, ó. Isso foi fato, né? De que Deus dito a Moisés que cortasse novas tábuas como as primeiras, para que o Senhor escrevesse nela as palavras que antes estavam ali. Mostrou que o Criador perdeu o povo e não o rejeitou. Está vendo aí? Deus como Criador, mantenedor,
de todas as coisas. O povo pecou contra ele, mas mesmo assim ele não rejeitou o povo. Deus, com a sua tamanha misericórdia, ele não rejeita você, meu irmão. Por mais que você peque todo dia, mas Deus está ali buscando você. É por isso que ele pede que a gente busque a presença dele diariamente, porque no que você vai buscando Deus diariamente, ele vai lapidando a gente. A gente somos cheios de falhas, cheios de pecado, e mesmo assim, com a palavra dele, ele vai lapidando a gente. E trazendo assim, um pouco mais adiante, ele diz aqui isso no domingo, viu? No domingo ele diz assim, ó, a circuncisão era um sinal da aliança, mas era apenas um sinal interno, né? Externo. Deus queria que o coração de seu povo, isto é, mente e afeições, amor, a obstinação indicava que eles eram muito teimosos e relutantes em obedecer ao Senhor. Basicamente, nessa passagem e outras mais, Deus lhes disse que passassem com a lealdade divindade o que o servissem de todo o coração e de toda a alma. Gente, isso aqui é muito grave, e isso aqui me chama a atenção de uma coisa. Essa frase aqui, quando diz que a circuncisão era um sinal da aliança naquele tempo daquele povo, hoje, para os dias de hoje, sabe o que é que eu acho? O batismo é um sinal para nós hoje, o sábado é um sinal, mas Deus diz que é apenas um sinal, que nós temos que buscar a Deus, amar a Deus com as nossas atitudes. Ontem aqui eu passei uma cena aqui que eu mesmo não desejo para ninguém, eu também, se eu fiz isso eu não estou bem lembrado, mas eu era assim, assim, tem alguns dias que eu venho assim, pensativo, depois de uma cena que aconteceu com um irmão da igreja, né? Eu não vou citar o nome também para não ofender ninguém, nem prejudicar, né? E eu já vim falando isso outros dias, né? E quando eu cheguei para entrar na igreja ontem, o irmão vinha de lá para cá. Quando ele me viu, ele deu aquela freada assim, virou as costas, aí ficou olhando lá para a parede, né? Aí aquilo ali me cortou o coração de verdade mesmo. Na mesma hora, na minha mente veio eu como povo de Nínive e o irmão como um Jonas. Eu me vi ali na hora, veio logo essa mensagem na cabeça. Por quê, irmão? Porque eu estou aqui de coração quebrantado, buscando a presença de Deus, para que um dia eu melhore, dia por dia, ser um bom pai, um melhor esposo, um melhor servo de Deus. Então, assim, quando eu vejo uma atitude de um irmão desse, de uma pessoa dessa, isso me deixa triste, porque cai justamente no que a gente acabou de comentar desse povo. Deus estava querendo desse povo, era a mente, o coração, as afeições, né? Então, assim, Deus estava querendo isso, a mudança daquele povo. E, infelizmente, a gente ainda tem pessoas daquele povo no meio de nós nos dias de hoje, de coração duro, às vezes com uma coisinha de nada, te espragueja, deixa de orar por você, fala coisas que não deveria, entendeu? Então isso é triste, nós viver isso aí nos dias de hoje, no século 21, a gente ser maduro o suficiente para sentar e conversar e a gente passar por uma situação dessa. É triste, porque aqui é nossa família, né? Nossa família da fé. Então não era para ter esse tipo de coisa, mas infelizmente Deus também diz que no meio do povo também tem isso. Nós somos falhos e pecadores, até entendo, mas um líder de igreja chegar assim, virar as costas para outro, não ter um diálogo, uma conversa, e de repente até magoar o irmão, né? Como eu me senti muito magoado, muito ofendido, eu fiquei com aquilo na cabeça ontem o dia todo, dormi pensando nisso, irmão. Eu peço até perdão, meu irmão, a você que me vê com maus olhos, a você que assim, de certa forma, a gente está levantando um trabalho que não é nosso, mas sim de Deus,
e não se sente à vontade de abrir o seu smartphone para assistir a lição da escola sabatina, porque é fulano que está passando, é ciclano que está levando adiante. Pare com isso, meu irmão, porque Jesus está voltando, e por conta desse detalhe, você pode ficar, meu irmão. Eu estou tentando, eu posso ficar, mas eu estou tentando não ficar. Então, assim, irmão, quando eu vejo uma coisa dessa assim, é uma coisa muito triste, né? E já fazendo aqui, vista aqui do comentário de Gênesis aqui, né? O primeiro comentário diz que o estrangeiro que é citado aí no texto é referente a uma pessoa que não era judeu, né? Pois os judeus achavam que a salvação era só para eles. É verdade. A gente vê na história de Pedro, né? Que quando Jesus começou a preparar Pedro ali para levar a mensagem além dos judeus, ele mesmo não entendeu que foi o sonho, né? Que o povo disse que é para comer animais impuros, que não tem nada a ver. Isso é onde Deus faz a acepção de pessoas. E onde foi que Pedro foi lá dar a palavra para a família lá de Cornélio, se eu não me engano, e toda ela recebeu lá o batismo, né? E outro comentário aqui que ele está dizendo aqui, que dando os parabéns a Marlon, né? Então está pedindo para comentar, mas Marlon ele não lê essa lição, Gênesis. Essa lição é para adulto. Ele tem a lição dele de criança. Então, assim, ele não tem essa noção que a gente estuda e vai ter. Mas em breve ele possa ser que ele comente alguma coisa, tá certo? Mas aí fica para a gente que estamos estudando ela, porque ele tem a dele de adolescente, não é isso, Marlon? Adolescente? Pronto, então, e vindo aqui para segunda-feira, tem um comentário aqui que eu acho também interessante, ó, que diz aqui, ó: o Senhor afirma sua supremacia sobre todos os outros poderes reais ou imaginários, no céu e na terra. O Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Tudo isso faz parte da mensagem maior. Elohim é o seu Deus e você, o seu povo, lhe deve obediência, irmão, obediência. Às vezes eu fico assim, irmão, deixa eu dizer aqui a vocês aqui uma experiência uma experiência minha, porque eu aprendi assim, aqui na igreja. Primeiro, a gente, quando nasce, a gente aprende os costumes bons e os maus costumes dos nossos pais, dos nossos familiares que estão ao redor da gente, né? E a gente não deve levar esses maus costumes para canto nenhum, a não ser muitas vezes em casa, né? E quando eu entrei aqui na igreja, aqui, eu aprendi muita coisa boa, e ainda estou aprendendo até nos dias de hoje. Então eu aprendi que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Eu aprendi que quando você é chamado para fazer uma pregação, e se você tiver com algum ressentimento, tiver brigado com o irmão, tiver brigado com o seu cônjuge, você não venha repartir o pão. Foi assim que eu aprendi, irmão. Por algumas vezes, por alguns motivos da vida, porque nós somos falhos e pecadores, eu deixei de pregar por conta dessas situações. Mas muitas vezes eu passei por situações, fico vendo aqui alguns líderes assim, não estou apontando ninguém, estou falando um fato que acontece no meio de nós, que não poderia acontecer, de pessoas que fazem esse tipo de coisa que eu vi ontem, né, fazendo com a minha pessoa, e está aqui fazendo a obra de Deus como se nada tivesse acontecendo. Você lembra da pregação que aconteceu de sábado passado, há 8 dias atrás, o irmãozinho lá de Mãe Luísa, lá, que ele pregou, que muitas vezes na oração de um cônjuge, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, aí já a oração do outro é pedindo para aquela pessoa mudar, para aquela pessoa ser uma pessoa melhor. Não sei quem foi que assistiu o culto de sábado há 8 dias atrás, que falava justamente isso, das orações,
O culto de ontem falou sobre as orações. Ultimamente, as nossas pregações estão sendo para quebrantar o coração do povo que está muito duro, gente. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente busca esse Deus que nós exaltamos, o Deus da Bíblia, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é um Deus que a gente busca, que é do passado, também é aqui do presente, que pode quebrantar o meu e o seu coração. O que me dói mais é porque, assim, a pessoa tem uma ideia, joga aquela ideia ali e quer que todo mundo ali aceite essa ideia, entendeu? Então a gente está nessa situação, uma situação que eu peço oração pela liderança da igreja, peço oração pelo nosso pastor, né, que é recém-chegado, para que as coisas mudem, que a gente dê continuidade com o braço firme, mediante a luz da palavra, entendeu? E olha só o que aqui diz aqui, logo abaixo aqui, ó. O governante soberano, sustentador da criação, que é Deus, né? Também se preocupa com os órfãos, com as viúvas e o estrangeiro, e mostra seu cuidado ministrado às suas necessidades físicas imediatas. O Deus que observa um pardal que caiu no chão conhece a si mesmo, conhece a situação daqueles que estão à margem da sociedade. Amém? Por isso, você está vendo aí que Deus, ele se incomoda, ele vê a situação de cada um, seja do crente, seja do não crente, seja de um cachorrinho que está no meio da rua, seja de um pardal, como a gente acabou de um passarinho. Por que a gente vê a grandeza de Deus nessas coisas? A gente olha para um passarinho, o passarinho não compra roupa, o passarinho não tem cartão de crédito, o passarinho não precisa plantar para comer, mas Deus está ali, está cuidando de cada um. A gente vê Deus nos animais. Deus diz em outra ocasião que o fôlego dos animais não é diferente do nosso, então a gente tem que ter muito cuidado, né? A pessoa que maltrata os animais, como a gente bem viu aqui outras vezes aqui, o pastor Wenderson pregando a respeito disso, né? Isso também é interessante. O que eu quero dizer, irmão, com essas palavras que não são minhas, é de Deus. Deus, ele está vendo nesse momento todos nós lá de cima. Ele está vendo quem está servindo a Ele e quem não está. Ele está olhando nesse momento que eu e que você está fazendo, irmão. Então, se você tem uma crítica, se você não gosta da obra, do serviço que está acontecendo, irmão, infelizmente, porque essa obra não é minha, não é sua, essa obra de Deus, e nós temos que ser o quê? Deixar ser movido pelo Espírito de Deus. Interessante que a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que permitir Deus entrar no nosso coração. Por isso que Apocalipse 3, versículo 20, ele diz o quê? Estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E o inimigo ele não faz isso. O inimigo, ele chega já bagunçando tudo. Então, irmão, em nome de Jesus, deixe Deus trabalhar na sua mente. Leia a lição da escola sabatina. Veja que a gente está falando de amor a Deus e amor ao próximo. Essa é uma boa oportunidade desse coração ser quebrantado, desse coração ser quebrado, desse coração ser modificado, moldado pelas palavras de Deus. Muitas vezes a pessoa deixa se levar porque eu não gosto daquele irmão, eu não gosto da maneira que ele prega, eu não gosto porque ele está fazendo esse trabalho. Irmão, se você não gosta de uma pessoa que saiu do pecado para a maravilhosa luz de Deus, para fazer a obra acontecer, irmão, eu não sei do que você gosta, não. Eu estou falando assim, irmão, mas eu não estou falando direcionado para ninguém, não. Isso é uma coisa que eu estou vendo aqui, que é amor ao próximo, né, como a nós mesmos. Então, assim, o que eu não quero para mim, eu não desejo para ninguém. Um dia eu já estive na posição de muitos aqui, olhava com os olhares críticos, eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fazer desse jeito, mas não é do jeito que eu quero.
mas é do jeito que Deus quer, tá certo? Então eu agradeço a todos vocês por estar aqui, né? Nesse momento a gente está com 4 pessoas ao vivo. Gostaria muito que tivesse mais pessoas aqui para a gente comentar, porque só eu já estou com a garganta seca, irmão, de estar conversando, entendeu? Então assim, é bom, eu convido você que é próximo da igreja, você que é líder de igreja, que estuda a lição da escola sabatina, não tem nem desculpa, viu, irmão? Todo mundo agora tem a lição da escola sabatina, para vir para cá de manhã, para a gente repartir esse pão da vida que é a palavra de Deus, né? Então, vamos louvar um hino para que Deus seja glorificado e exaltado, né? Vamos aqui, deixa eu ver. E também já agradecendo ontem, a programação de ontem das crianças foi muito bom, gente. Se vocês não viram as fotos, vão lá no Instagram da igreja, que tá as fotos tudo lá. Não, acho que não ficou bacana não, mas me perdoe, porque às vezes as fotos ficam cortadas pelo meio e eu não vi, eu não prestei atenção nisso. Deixa eu ver aqui. Vamos louvar aqui um hino aqui para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Agora olhe para Jesus e diga: Senhor, se eu quiser fugir do Senhor, não me deixe fugir. Só em Ti, né? O melhor. Porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão enquanto eu viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti, Só em Ti, Senhor. só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Só em Ti.
Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, meu Jesus, só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Amém, glória a Deus. Nesse momento a gente vamos orar para se despedir para casa, né? Para que Deus seja louvado e exaltado, que esse culto seja como incenso, né, sobre o trono de Deus, porque Ele é feito de todo o coração. Eu venho aqui com alegria imensa de vir servir, vim buscar a presença desse Deus, né, tão maravilhoso, né. Espero que você também sinta a alegria de participar conosco, porque para isso acontecer a gente ora, a gente busca mais a presença de Deus para se consagrar, porque as coisas de Deus não podem acontecer de qualquer jeito, né? Então vamos, levanta a mão, orar para a gente se despedir. Oremos. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, te pedimos a tua santa e maravilhosa presença, que o Senhor chegue com a tua misericórdia nos corações das pessoas que por algum motivo nos vê com maus olhos, por algum motivo não aceita a gente no meio do teu povo. Senhor, não seja a vontade nem a minha nem a deles, mas sim a tua vontade no coração, na mente de cada um dessas pessoas que nesse momento estão aqui conosco, fazendo parte dessa oração. Que o Senhor chegue com providência, seja na saúde, na vida financeira, nos lares dos irmãos que buscam a tua presença diariamente. Que o Senhor chegue poderosamente, Senhor. Sei que sou falho, sei que sou pecador, como qualquer outro que está me ouvindo ou que se faz presente. Mas saiba de uma coisa, Senhor, saiba de uma coisa, ouvinte, nós te esforçamos, nós buscamos, então nós somos povo diferente, nós fazemos a diferença no meio dos diferentes, nós se destacamos, porque a oração tem poder, a oração transforma. Ontem eu assisti aquele culto, foi muito maravilhoso o culto de ontem do pastor Felipe, quando ele falou que o filho dele, o Gabriel, olhou para ele, fez a oração e fez a pergunta: pai, se o senhor crê, se o senhor tem fé que a oração tem poder, a oração muda, e ele ficou sem palavra por ser pastor, conhecedor da palavra. Então cedeu, né, o sorvete para o filho, né, tão pequeno, mas já com essas palavras poderosas, né, que vem do céu, irmão. Então a oração tem poder, eu creio. A oração que me transformou, a palavra que me transforma dia após dia, pode transformar você que hoje acha impossível mudar o seu caráter, o seu jeito de viver, o seu jeito de caminhar, até as suas atitudes. Mas não é do seu jeito, irmão. É do jeito que Deus quer. Se dobre aos pés do Senhor, porque Ele quer lhe resgatar, da mesma forma que Ele resgatou aquela cidade inteira de Nínive. Resgatou uma cidade inteira que ia ser perdida, mas Ele trouxe um após um, através de uma pessoa. Então assim, não só eu, mas você, que seja instrumento na mão de Deus. Que nessa manhã Deus abençoe seu lar, seu trabalho, que nos leve em paz para casa, e aqueles que estão em casa, que Deus guarde. É isso que eu te peço, desde já, em nome de Jesus. Receba. Amém. Pois é, amanhã a gente está aqui, viu? Até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, e bom dia.